Boa tarde a todas e todos. Eu sou Judite Gomes, trabalho na comunicação da CIPAD e hoje vamos conversar sobre a política para negras e negros na UFPR. Essa é a última live de uma série que realizamos entre julho e agosto sobre as diferentes áreas de atuação da CIPAD, como parte do conteúdo do curso de formação em políticas inclusivas e afirmativas que a CIPAD ofertou em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Extensão em Cultura. Participam dessa live o professor Paulo Vinícius Batista da Silva, coordenador do curso e superintendente da CIPAD, Natália Savione, coordenadora pedagógica do curso e coordenadora da Coordenação de Políticas Afirmativas da CIPAD, Rosângela Seger, vice-coordenadora do curso, a estudante de Engenharia Mecânica Carol Barbosa, integrante do NUPRA, a intérprete Priscila Simões e o intérprete Aldemar Costa. Aproveito para avisar que nós disponibilizamos os links para as cursistas e pessoas externas registrarem as presenças no post desse evento. Então, daqui a pouco vocês podem já se inscrever lá. Eu vou, nesse primeiro bloco, vamos pedir para as pessoas, para as nossas convidadas e convidados se apresentarem, contar um pouquinho da trajetória, como foi estar discutindo relações raciais e a política para pessoas negras na Universidade Federal do Paraná. Passo a palavra para o professor Paulo Vinícius, que foi uma das pessoas que compôs a comissão que instituiu a Políticas Afirmativas na UFPR em 2004, um dos fundadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR. Professor Paulo Vinícius, pode contar um pouco da sua trajetória na UFPR, nessa temática? Microfone, por favor. Professor, o microfone. Boa tarde a todas, todos, todes. É uma alegria, um prazer estar com vocês nessa data aqui de finalização do nosso curso. Agradecer muitíssimo a todas e todas que participaram na organização do curso, ministrando as aulas. Agradecer, em especial, um agradecimento gigante à Natália, que está aqui, e a Judite também, que levaram a proposta de fazer o curso EAD Avante e conseguiram construir esse curso com uma estrutura que a gente está bastante orgulhoso. Queremos ver a avaliação de cada um de vocês, mas cumprir essa oferta, mesmo com todas as condições difíceis que a pandemia nos impôs, já é um motivo de alegria. Bom, eu mandei 3 textos de apoio para a Natália, e tem um primeiro texto que tem uma parte lá um pouquinho autobiográfica, que foi uma palestra que eu dei nos programas de pós-graduação em educação lá de Minas Gerais, que tem uma parte sobre a minha formação na infância, né? Eu morava vizinho ao FMG, então eu conto um pouquinho lá de como eu olhava para aquele lugar, como um menino que estava do outro lado da avenida, numa casa que tinha uma comunidade no terreiro de Umbanda, de uma família de uma mãe operária que trabalhava o dia inteiro para ganhar salário mínimo, e eu olhava para o espaço da UFMG com um espaço impossível para ocupar um dia. Então, a minha formação de identidade por essa experiência de uma criança que era identificada como uma criança negra num bairro que era principalmente de classe média baixa, onde eu cresci, e pela experiência do racismo que tiveram em várias das situações da minha formação. Bom, muito mais tarde, eu vou fazer um salto gigante aqui, mas na UFPR eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 pautas, principalmente direito da criança e adolescente e a pauta racial, e estava desenvolvendo uma tese sobre relações étnico-raciais quando começou a discussão institucional sobre as cotas aqui na UFPR. A discussão começou em 2000, justamente um ano que eu estava fora, começando um doutorado, e tiveram os primeiros eventos. Depois, em 2001, eu passei a participar de uma comissão. O reitor, à época, queria fazer uma aprovação bastante ligeira no Conselho Universitário. Era uma pauta que foi colocada no Conselho Universitário pela professora Tarcisa, que era, à época, vice-reitora. Ela já tinha um caminho de discussão dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Esse caminho de discussão dela tinha um diálogo com o movimento negro. Teve um evento que aconteceu aqui, acho que em 2001,
veio do Guelha-10, a Cidinha da Silva, que atualmente é conhecida por muitas e muitos de vocês como escritora. Ela veio como ativista do movimento negro. Tem duas pessoas que eram estudantes à época, a Marcelene Garcia, hoje professora do Instituto Federal, e o Eduardo Duda, que à época era mestrando na antropologia, tinha feito a graduação em filosofia aqui na UFPR, eram ativistas do movimento negro, participavam da CNAP, depois foram criadores do IPAD, e eles articularam bastante dessa discussão inicial. Logo depois, eu fui chamado para a comissão. Aí a gente tinha, além da professora Tarcísio, a professora Dora Bertúlio, a doutora Dora Bertúlio, que era, à época, chefe da Procuradoria. Elas organizaram uma articulação dentro do Conselho Universitário, junto com o reitor. O reitor queria aprovar rapidamente, a gente foi convidado para trabalhar durante 2 meses para fazer uma proposta, para levar para o Conselho Universitário. Nós levamos essa proposta, aí o Conselho decidiu não aprovar e pediu que a gente discutisse isso com toda a universidade. Então, se alguém disser para vocês que foi aprovado por um acordo de gabinete sem discutir com a comunidade, isso é mentira, porque o que era para ser 2 meses se transformou em 1 ano e meio, que a gente passou 1 ano e meio discutindo a proposta de cotas em todos os conselhos setoriais, que se desdobraram em reuniões com departamentos, com DCE, com muitos centros acadêmicos, com a PUF-PR, então todos os segmentos da UFPR, todos os espaços institucionais, a gente teve uma discussão sobre o público de cotas, até isso atrasou um pouco, o reitor queria aprovar em 2003, mas a gente só conseguiu aprovar no início de 2004, para valer para o vestibular de 2005. E desde então, eu venho acompanhando as políticas afirmativas aqui na UFPR. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra para a Natália. A Natália é a coordenadora de políticas afirmativas na CIPAD, é também a coordenadora pedagógica desse curso, e a gente trabalha junto há um tempo. Natália, pode contar um pouquinho da sua trajetória? Obrigada, Ju. Então, eu sou a Natália, eu tenho trabalhado já com relações étnico-raciais desde 2007, já tenho aí uma longa trajetória. Comecei em Minas, eu também sou mineira, comecei em Minas como monitora de um curso de formação, na época vinculada ao UNEAFRO e ao Afroatitude. Tinham vários alunos cotistas. Para mim, até então, eu não me reconhecia como negra, e aí fui me descobrindo negra, e teve uma fase que eu não me valorizava, que eu não orgulhava de mim, da minha cor de pele, dos meus traços, e isso foi sendo... eu fui sendo descoberta, né? Fui me descobrindo, fui me empoderando com o contato com o NEAB. E em 2008 eu vim para Curitiba, e em 2011 eu comecei a me relacionar um pouco mais com o NEAB. Em 2013 eu comecei a trabalhar com a Ju, né? E com o professor Paulo, com o professor Josafá, no curso de Educação das Relações Étnico-Raciais, e aí descobri que era a minha área que eu mais gostava de trabalhar dentro desse campo do NEAB, que é a parte do ERE, e a disseminação dos seus diversos desmembramentos. Trabalhar com os professores, com a formação de professores, seja na educação básica, seja na educação superior, é algo que eu gosto muito, assim, que eu tenho uma grande paixão, e trabalhar com processos formativos tem sido um grande desafio. Todo dia eu me reinvento e me redescubro, né, e redescubro ferramentas novas, metodologias, estratégias que eu posso incorporar nesse espaço. E aí, desde então, eu tenho atuado principalmente nesse campo, juntando as tecnologias, educação à distância, educação presencial, com a educação das relações étnico-raciais. Eu acho que é um pouco isso, assim, que eu acho que eu gostaria de colocar para vocês, né, de compartilhar com esse grupo, porque a gente tem aqui vários alunos da graduação, né, que assim como eu também estão começando essa trajetória como bolsistas do PIBIS em diferentes projetos, e esse é só o início de uma grande trajetória que vocês vão ter, vocês terão, né, daqui para frente, ou já estão tendo dentro dos coletivos, dos movimentos sociais, e é só o início dessa jornada. Eu espero revê-las em outras oportunidades formativas. Estou bem feliz, bem orgulhosa desse grupo. Obrigada, Natália. Nós estamos também aqui com a vice-coordenadora desse curso de Política de Inclusão e Políticas Afirmativas, que é a Rosângela Seger. Ela tem trabalhado há muito tempo com a política de bolsas da Fundação Araucária, e gostaria que ela contasse um pouco da sua trajetória na CIPAD também, trabalhando com esses estudantes, e que ela achar importante. Rosângela, por favor.
Boa tarde a todos e todas, né? É um grande prazer, né, estar aqui presente nessa live. Meu nome é Rosângela Seger, eu trabalho na CIPAD hoje, né, dentro do programa do PIBIS, né, eu atuo junto com o professor Paulo, que é o coordenador, desde 2017, que já venho acompanhando essa trajetória do PIBIS, né, em toda a questão burocrática, acadêmica, né, tenho bolsistas também, né, e atuo como pesquisadora na área junto com os programas do PIBIS. Em função de ser doutoranda em educação, né, por isso a oportunidade também de estar atuando nesta temática, neste programa. Dentro da universidade atuo como assistente em administração há uns bons anos e venho com a trajetória dentro da educação e dentro da educação inclusiva. Então, os meus projetos que eu atuo dentro do PIBIS é dentro da área das políticas afirmativas, mais específico a pessoa com deficiência. Então, acho que um pouquinho da trajetória hoje dentro do PIBIS é a minha contribuição, né, toda administrativa de organização toda do processo, desde a implementação do convênio até depois a finalização. E agora, que foi uma proposta do edital do ano passado, de colocarmos a oficina, né, um curso de 40 horas, e em função da nossa pandemia e todo o processo que tivemos, fizemos organização deste curso, né, com várias integrantes da CIPAD na organização e para que pudemos propor este curso, e que está sendo um sucesso, né, tivemos uma participação bastante significativa. Eu acho que mais detalhes em relação ao curso deixamos para o final, que é daí a finalização e daí alguns detalhes a mais junto com a Natália. Agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada, Rosângela. E eu pergunto para Carol, como que foi ingressar na universidade, trabalhar com políticas raciais num curso que é um curso majoritariamente, né, de homens? Conta um pouquinho da sua trajetória e também como bolsista da Fundação Araucária, já se inserindo em grupos de pesquisa. Eu sou a Carol, eu sou aluna cotista racial e de renda de 2015, do vestibular 2014 e 2015. Eu tenho 27 anos, eu entrei no último vestibular que a política de cotas era aplicada apenas na segunda fase, então eu fui uma das poucas que ingressou na minha época. Falando um pouco assim da minha trajetória, voltando um pouco, ela não difere muito no geral dos jovens negros do Paraná, porque eu sou nascida e criada no Paraná, apesar de ser da região norte do estado. Eu ainda sou paranaense, né? E eu sou filha de casal interracial, de mãe branca e pai preto. Meus pais, eles não tiveram acesso à educação formal, no caso. Meu pai, ele não completou a terceira série formalmente, antes eu já ter idade avançada, e a minha mãe completou até a sétima. Por conta disso, a gente nunca teve muita oportunidade em algumas coisas, mas os meus pais, eles prezavam muito pela educação, e nisso eu tive algumas oportunidades que eu agarrei muito forte. Começou quando, em 2008, eu consegui ingressar num técnico, num colégio público, lá no Boqueirão, e mais tarde eu vim, junto com a CNA, ser bolsista de um cursinho para poder tentar o meu sonho, que era a engenharia mecânica. Vale eu lembrar, assim, que os meus pais, principalmente também pela falta de conhecimento, eles nunca me ensinaram politicamente sobre como agir e tudo. Então, eu sempre me entendi enquanto sujeito negro, porque aqui no Paraná todo mundo é muito mais claro que você. Eu sempre
fui me colocada como sujeito negro, mas politicamente eu não entendia o meu local, e eu não entendia nada disso. E a partir do momento, quando em 2014 eu comecei a lidar mais, a entrar dentro desse meio de políticas afirmativas e esse tipo de coisa, junto com a KNAP, eu comecei a ter mais contato e conseguir me entender politicamente enquanto sujeito dessa sociedade. Nisso eu entro na universidade em 2015 crua, sem entender nada que eu estava fazendo ali, e eu fui considerada meio que referência em relação às ciências raciais dentro do meu curso, porque eu fui a única aluna negra que passou naquele ano, mesmo com mais vagas sendo disponibilizadas, porque a própria universidade barrava esse ingresso dos alunos. E eu acho que isso foi me deixando um tanto quanto ansiosa de conseguir entender o meu lugar político na sociedade, e isso me levou para algumas pesquisas em relações raciais. Eu iniciei dentro do LABATES, do Laboratório de Aspersão Térmicas e Soldas Especiais. No meu primeiro ano ainda, eu iniciei no final do meu primeiro semestre, e eu comecei a ser bolsista da Fundação Araucária no início de 2016, que é o meu segundo ano. E eu, desde o meu início no curso, eu só não fui bolsista da Fundação Araucária somente em 2017. Então, assim, hoje a Fundação Araucária ela é uma dos grandes fomentadores monetários para que eu possa estar aqui, porque, infelizmente, nem só de gostar a gente vive, né? Eu moro sozinha, eu tenho que pagar meu aluguel, então também a Fundação Araucária vem me ajudando enquanto a isso. Então, resumindo, eu entrei dentro do mundo de relações raciais para conseguir me entender politicamente, para conseguir entender todas as expectativas que as pessoas estavam colocando em mim no momento que eu ingressei na universidade. Aí, nisso, eu comecei a ter uma relação mais estreita com o NEAB, aí foi criado o NUPRA. Eu venho pesquisando relações raciais desde então, já faz aí 4 anos. E é isso. Obrigada, Carol Barbosa. Eu vou pedir também para meus colegas, né, da intérprete se apresentarem também. Aldemar, fala um pouquinho de você. Tá sem áudio, Aldemar. Desculpe. Então, desde 2013 eu sou técnico na universidade, na função de intérprete. Trabalho como técnico administrativo em educação. E eu tive a oportunidade de mestrar na universidade. Meu projeto também foi na área do trabalho da surdez. Eu pesquisei surdo-autismo. Atualmente eu sou aluno do doutorado pesquisando surdo-cegueira. E percebo essa questão do motivo da temática desta live, a questão racial, porque há surdos negros, há surdo cego negros, há surdo autista negro, e assim por diante. Então, a temática envolve uma gama grande de pessoas, de uma fatia que eu considero considerável da nossa sociedade, e a temática agora que é muito pertinente, e com certeza vai contribuir também para a minha pesquisa, né? Com certeza. E, Priscila, fale um pouco da tua trajetória aqui dentro da UFPR. Obrigada, Judith. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Priscila, eu sou intérprete de Libras, técnica administrativa em educação na Universidade Federal desde 2016 e atuo como intérprete de Libras no curso de graduação e pós-graduação da universidade. Obrigada, Priscila. Agora nós vamos iniciar, né, fizemos as apresentações, vamos iniciar o segundo bloco, e eu vou pedir para o professor Paulo Vinícius falar um pouquinho das ações afirmativas na Federal, né, de como
como a universidade está lidando nesse momento de pandemia também com as políticas afirmativas e o que tem sido feito, e um pouquinho dessa trajetória, um pouco ele já contou da trajetória dele dentro da política afirmativa e um pouquinho da trajetória da própria política afirmativa na UFPR, mesmo em outros fóruns no país, que o professor tem participado desde o início da década de 2000. Bom, eu vou fazer um resgate, sendo muito breve, dos antecedentes, porque tem um argumento que sempre volta, a ideia de que as políticas afirmativas são uma cópia de uma política organizada nos Estados Unidos e que não teria uma boa adequação para o Brasil por conta disso. Bom, eu sempre repito, está no texto que foi enviado para vocês, o link, que a política afirmativa para a população negra é um remédio brasileiro para um problema brasileiro, porque a gente teve a formulação de uma demanda de vagas no ensino superior e no ensino médio como uma das definições do Congresso dos Negros Brasileiros, que ocorreu em 45 e 46, em Rio de Janeiro e São Paulo, organizado pelo Teatro Experimental do Negro, e que depois foram publicados no jornal O Quilombo, um jornal que circulou, que era vinculado com o Teatro Experimental do Negro, circulando entre 48 e 50. Então, bem antes dos Estados Unidos discutirem a política afirmativa para a população negra lá, já tinha uma proposta do movimento negro brasileiro. Esse tipo de proposta, o Brasil não é o precursor, porque já tinha sido efetivada na Índia uma proposta de ações afirmativas para os Dalits, os intocáveis, a casta mais baixa, numa sociedade de castas como a sociedade indiana. Então, a gente tem essa organização na Índia e depois a proposta aqui no Brasil, mas uma proposta que demorou 50 anos para começar a ser efetivada, né? Ela foi formulada lá no meio dos anos 40 e só começou a ser efetivada 40 anos. Nos anos 40 começam as primeiras ações afirmativas, nos anos 90, aliás, começam as primeiras ações afirmativas, e depois, em 2002, com a aprovação das cotas, primeiro na UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, e o ENF, que era um decreto estadual, e depois em outras universidades estaduais, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual da Bahia, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e, a partir de 2003, nas federais com a UNB. Bom, dentro desse processo de discussão, é importante dizer que essa demanda do movimento negro, em todos os processos importantes, então, lá na LDB, na primeira LDB, anos 50, tinha a proposta de ação afirmativa para reconhecimento dos negros e para a inclusão dos negros no processo de ensino. Isso não foi aprovado. Depois a gente teve o regime militar, quando foi proibido falar de desigualdade, o governo militar proibiu, inclusive, a pergunta de raça-cor no censo de 1970, então a ditadura proibia falar de desigualdade racial, e no final da ditadura a gente tem a reorganização dos movimentos negros e volta à pauta educacional, junto com a pauta identitária e com a necessidade de comprovação do Brasil como lugar de racismo estrutural, de desigualdades que pesam cotidianamente sobre a vida de cada um negro e negra brasileiro, como uma das pautas principais do movimento negro, e tem um evento que é muito falado, o lançamento do Movimento Negro Unificado em 1978 como marco dessa reorganização do movimento negro, ali no final da ditadura ainda. Aí a gente teve a Assembleia Constituinte, o movimento negro apresentando proposta de política afirmativa que não foi aprovada, depois a Marcha dos Palmares pela vida contra todas as formas de discriminação em 2005, que tem um papel fundamental, porque, aliás, tem mais de um papel, né? Essa marcha ela foi organizada nacionalmente e ela, por exemplo, convidou as lideranças quilombolas. Então, a atual Federação dos Quilombolas ela começa junto com a organização da marcha. Tiveram 2 dias de pré-congresso, o movimento negro do Brasil inteiro se reuniu em Brasília, e com grupos de trabalho que fizeram várias atividades, entre os quais um grupo que gerou a primeira Organização Nacional de Lideranças Quilombolas. Depois teve a marcha no dia 20 de novembro, e na marcha
o presidente à época demorou muitas horas, não imagino que foi fácil, né? Muito tempo de espera, muita negociação, mas finalmente a presidência recebeu, o presidente era o Fernando Henrique, a presidência recebeu as lideranças e fez um pronunciamento dizendo que o Brasil era um país racista. Então, isso tem uma marca muito importante, porque o governo federal assume que nós somos um país racista, e sendo um país racista, a gente precisa de ter políticas de combate ao racismo. E nesse mesmo pronunciamento, o presidente compõe um grupo de trabalho interministerial, que tinha representantes de todos os ministérios e do movimento negro organizado, para formular políticas afirmativas, políticas de combate à desigualdade racial, políticas antirracistas dentro da gestão federal. E aí a gente começa, por exemplo, as políticas afirmativas na publicidade, elas são formuladas, elas não têm impacto em todo o governo federal, mas o Ministério da Justiça, que é um ministério que é muito importante, assume a pauta e começa a colocar nos seus contratos de publicidade que as empresas só poderiam veicular publicidade do Ministério da Justiça se elas tivessem a representação da pluralidade da população brasileira. Significa inserir negros indígenas, também asiáticos, nas suas peças publicitárias. Então, começa ali um processo. Depois, a gente tem um preparatório para Durban, a Conferência de Durban Antirracismo, que aconteceu, que foi organizada pela Unesco. Ela foi precedida em 98, 99, 2000, de uma série de pré-conferências. Eu participei da pré-conferência aqui do Paraná, a gente pré-conferência, aqui não teve um municipal, mas em muitas cidades teve um municipal, estadual, regional, algumas temáticas, e nacional, e depois uma da América Latina, ali se fez uma articulação que foi determinante para o processo posterior de início das políticas afirmativas no ensino superior. Quem tiver interesse nessa história da Conferência de Durban e das reuniões preparatórias, tem algumas publicações bem importantes descrevendo esse processo, e aí tem a Carta de Durban. O Brasil assina a Carta de Durban, significa que essa carta passa a ser parte da legislação brasileira, e na carta define que o Brasil precisa de ter ações afirmativas no ensino superior para a população negra. Junto com toda essa articulação nacional e internacional em prol de ações afirmativas para a promoção da igualdade racial, a gente tem a Benedita da Silva como vice-governadora no Rio de Janeiro, e articula a lei de cotas no Rio de Janeiro como uma medida legislativa mais amparada na articulação que ela tinha com o movimento negro do Rio de Janeiro. E a discussão passa a ser interna em cada uma das universidades. Bom, eu já descrevi um pouquinho do processo aqui na universidade. A gente teve a aprovação de cotas que eram 20% para negros e negras, 20% para a escola pública, e vagas suplementares para indígenas, 10 vagas por ano, começando com 5 e aumentando gradativamente. Isso foi aprovado em 2004, e depois teve algumas modificações. Em 2008, teve a inclusão de cotas para pessoas com deficiência. Então, é o caminho da UFPR próprio de construção da política afirmativa. Em 2012, tem a aprovação da lei de cotas. Essa lei é precedida de um debate bastante importante, que a gente teve uma atuação também forte no Supremo Tribunal Federal. Houve uma ação do partido político Democratas pela inconstitucionalidade das cotas. Essa ação era contra a UNB, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul entrou também junto com a UNB nas cotas, mas ela era organizadora para todas as universidades federais. Quando teve uma audiência pública em 2011, que foi uma audiência pública bastante importante, a doutora Dora Bertulli, que tinha sido a chefe da Procuradoria da Universidade, estava em Brasília como chefe da Procuradoria da Fundação Palmares, e teve uma atuação bastante relevante ali na discussão preparatória para a audiência pública, indicação das pessoas que participavam do processo, e como procuradora da Fundação Palmares, que era interessada no tema. Essa audiência pública a gente venceu
fortemente em termos de argumento, né, as pessoas contaram as cotas, e quando teve o julgamento, que foi um momento de muita tensão, teve a surpresa que foi uma aprovação unânime. Foram 13 votos de todos os ministros do Supremo à época favoráveis às cotas. E a partir dessa aprovação, a gente teve aí duas legislações importantes, que foi a aprovação da Lei de Cotas. A Lei de Cotas teve uma mudança durante o seu... A Lei de Cotas estava no Congresso, ela começa... Os primeiros projetos de lei são nos anos 80. Tá? Em 1983, o então deputado Adilson Nascimento já apresentou uma proposta que previa cotas no ensino superior. Mas o projeto de lei que foi aprovado em 2012, ele era de 99. Então, vejam que ele é aprovado na esteira da aprovação pelo Supremo, mas as discussões são discussões permanentes na sociedade brasileira. E a partir da aprovação de lei de cotas, a gente teve a adequação da UFPR nos anos seguintes. Então, o que a Carol fala da entrada dela, porque a gente teve 2014 e 2015, era um percentual que ia pela lei de cotas, percentual do vestibular, e outro percentual que ia pelas cotas do UFPR. E a partir de 2016, esse processo está bem descrito num artigo que eu enviei um link para aqui no nosso chat. Se a gente não conseguir colocar o link na própria transmissão aqui, a gente envia para vocês depois. A professora Cláudia Moreira fez um gráfico bem explicativo sobre esse processo de transição. A gente passou a ter, então, as cotas com o modelo da lei de cotas, que é um modelo que estabelece cotas para a escola pública e dentro da escola pública. Então, qual é a principal diferença que a gente tem? Nas cotas anteriores, pessoas de classe média, negras, poderiam concorrer às cotas. Nas cotas que não tivessem estudado em escola pública, né? Nas cotas da lei de cotas, as cotas são para a escola pública, e dentro da escola pública, a divisão em subcotas, e aí que vocês conhecem um pouco de participarem no vestibular. Então, eram 4 grupos, né? Cota escola pública dividida em renda, renda abaixo de meio salário mínimo, renda acima de meio salário mínimo per capita, por pessoa da família, e a mesma divisão para pretos, pardos e indígenas. Os indígenas raramente conseguem acessar as cotas a vaga por essas cotas PPI. Eles normalmente andam pelo vestibular indígena. Nós temos um número muito pequeno de estudantes indígenas que entraram pelas cotas, porque ele, via de regra, não tem uma preparação escolar para competir nem no Enem, nem no vestibular, e o que garante os indígenas, então, é o vestibular indígena. E nas cotas para pretos e pardos, a gente passou de 20% do total de vagas para a UFPR para 14%, por quê? Nós tínhamos, como é subcota, 50% das vagas são para escola pública. Dentro desses 50%, 28%, que corresponde à soma de pretos, pardos indígenas no estado do Paraná para pretos, pardos indígenas. Então, 14% do total, 28% dos 50%. Embora seja esse percentual, como a Carol disse, ela foi a única que passou no ano dela, porque a gente tem uma ocupação dessas vagas bem abaixo das que estão reservadas, né? Mesmo depois da lei de cotas. Então, a Carol ainda tinha um agravante, que a gente já tinha discutido, que as cotas incidiam só sobre a segunda fase no modelo anterior. No modelo atual, embora a gente tenha as cotas incidindo na primeira fase, também não são ocupadas todas as vagas para negros e negras. A boa notícia que a gente tem é que até 2019, a cada ano, essa ocupação de vagas foi maior. A outra boa notícia é que antes a classificação geral era sobre-representada, embora tivesse 50% de vagas, tinha mais gente da classificação geral que ocupava essas vagas, mas a partir de, se não me falha a memória já, de 2015, os cotistas de escola pública passaram a ter um percentual maior do que a concorrência geral. Então, a gente tem um pouquinho mais da metade das vagas que fica para as cotas. A gente está cumprindo as cotas no geral, mas não está cumprindo as cotas para os estudantes negros. Mas, a cada ano, esse percentual tem melhorado. Isso quer dizer que a gente já sente uma presença maior de pessoas negras em todos os cursos da universidade. Isso é notório se a gente pega algumas áreas, né? Se eu pegar, por exemplo, direito, ou o curso que eu fiz, psicologia, né? Nos anos
eu cursei psicologia nos anos 80, a gente contava um estudante negro a cada ano. Né? Não tinha isso no vestibular, mas era isso o máximo. E a gente passou a ter um número muito mais expressivo, muito maior, e no direito a mesma coisa. Quantos advogados negros formavam? O número era muito pequeno, a gente conhecia e contava nos dedos. A partir das cotas, esse número se multiplicou bastante. Mas, embora tenha crescido, a gente ainda não ocupa todas as vagas em muitos dos cursos. Né? E isso é algo que tem que ser trabalhado para políticas para além da universidade. Eu já falei demais, eu tinha preparado um roteiro aqui que eu ia falar mais de outras coisas, como política de permanência e políticas de identidade, mas eu vou passar já a palavra para não ficar monopolizando e a gente fala das outras questões que são importantes durante o debate. Obrigada, professor Paulo. Foi um período bastante intenso de lutas por demanda por políticas afirmativas e durante todo esse período cresceram praticamente todas as instituições de ensino núcleos de estudos, né? E entre esses núcleos de estudos são os NEABs, vários NEABs, e a Carol, né, ela também, né, veio para o UFPR dentro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que está localizado na Santos Andrade. Gerou-se um novo NEAB, que né, falei NEAB, mas é o NUPRA, né, Carol? Então, você podia contar um pouquinho da própria história de constituição do NUPRA e das articulações que são feitas e das pesquisas que se realizam ali? O NUPRA, né, vocês já viram no primeiro módulo do curso, a gente viu. O NUPRA, ele é um núcleo de pesquisa de relações sociais, ciência e tecnologia. Eu trouxe uma apresentaçãozinha só para vocês irem acompanhando. Eu vou até mandar o link para vocês no chat, se vocês quiserem acompanhar dos computadores ou coisas de vocês. Deixa eu só mandar aqui. É o meu link do Drive. Aí, deixa eu colocar. Carol, não é o mesmo da pesquisa que você vai apresentar, é? Também tem. Não é porque eu não conseguiria abrir daqui. Bom, vamos ver. Eu acho que eu consigo. Só um pouquinho. Você não está chegando a compartilhar, né? Vocês estão vendo? Agora foi. Apareceu várias vezes. Sim. Deixa eu iniciar a apresentação. Só explicando, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o NUPRA. Esse é o emblema que a gente... Emblema não, o logo que a gente utiliza. A construção do NUPRA, ele é uma demanda de alunos da ciência e tecnologia, ele é uma demanda estudantil. Ele vem inicialmente constituído de professores da engenharia mecânica e alunos também da engenharia mecânica, porém hoje ele é constituído por alunos tanto da engenharia mecânica, quanto física, economia, jornalismo, arquitetura, já tivemos alunos também de engenharia civil, vários outros cursos também. Para além também da demanda estudantil, o NUPRA também é colocado essa importância junto com o trabalho de pós-doutorado da professora Rosa Espejo, que ela fez junto com o professor Paulo Vinícius, onde ela falava sobre a trajetória dos alunos negros dentro dos cursos na UFPR, e se falava muito sobre a falta de locais de acolhimento para esses alunos. O NUPRA também vem como um local de acolhimento. Ele foi uma demanda estudantil exatamente para a gente se sentir mais acolhido em relação a ser pesquisador negro e de tecnologia, ser um profissional de tecnologia e também descentralizar o debate, porque mesmo o NEAB sendo um núcleo de estudos afro-brasileiros interdisciplinar, é meio difícil, às vezes, a gente ficar se deslocando, né, para o centro sempre, ainda mais porque os cursos do Politécnico ali, do Botânico,
ou eles são integrais, ou eles normalmente são noturnos, e daí a galera que estuda em noturno normalmente tem um problema aí em relação a ter que também ir para o outro local, porque às vezes tá trabalhando. Eu trouxe aqui mais ou menos quem são os nossos membros hoje. A gente conta com auxílio de 7 professores, e daí a gente tem vários alunos, inclusive tem alguns aqui que eu não coloquei, eu peço desculpa para esses alunos por isso, mas a gente tem ali a Cauana e o Lucas, que são alunos da arquitetura, a Larissa Ribas, que é aluna da pós-graduação, a Milena, eu, o Felipe, o Ate, nós somos todos da mecânica, o Wesley é da economia, Daiane também é da mecânica, a Cláudia, que iniciou recentemente conosco, a Cláudia, ela é do jornalismo. Então, assim, o NUPRA, ele abraça muito isso, porque a gente quer ser um local de acolhimento, para que a gente traga visibilidade também e dizer que você pode sim, mesmo estando em tecnologia, pesquisar sobre isso, não precisa esperar que somente alguém da educação ou de humanas possa trazer esse tipo de conhecimento. A gente vem trazer o resgate do epistemicídio que a gente recebeu aí dentro de todas as áreas por ocasião da escravatura, e mostrar que o estudo de relações raciais é importante em todas as áreas, sim. Mostrar não, mas reforçar isso, porque o NEAB já vem trazendo esse tipo de coisa, né? Então, aqui eu coloquei mais ou menos o que é o que a gente precisa, que o núcleo tem como finalidade desenvolver as atividades de pesquisa e extensão acadêmico. A grande maioria dos alunos, eles são bolsistas também da Fundação Araucária, e a maioria desses bolsistas iniciaram também dentro de um laboratório, do laboratório de aspersão térmica e soldabilidades e soldagens especiais. O NUPRA hoje, ele tem em desenvolvimento 4 grandes áreas de pesquisa. A gente tem 5 pesquisas sendo desenvolvidas sobre negros, negras e ciência e tecnologia, uma sobre ações afirmativas, 2 sobre mulheres, 3, aliás, sobre mulheres negras na UFPR, eu fiz algum erro e coloquei 2 ali, e mulheres negras na sociedade em geral tem mais 2 pesquisas. A grande maioria dos bolsistas do NUPRA são mulheres, eu acho que isso é legal falar também, porque a gente vê também o quanto o ambiente tecnológico, mesmo sendo majoritariamente masculino, como essas alunas também buscam locais de acolhimento, e isso faz com que o NUPRA venha a ser aí um local assim. Das pesquisas em desenvolvimento, eu trouxe os títulos dela. A gente tem a dificuldade do acesso da mulher negra aos cargos de liderança, a inserção de negros nas universidades públicas brasileiras, perfil das alunas negras da UFPR, a participação do povo negro na produção científica no ramo da física, a população negra, africana e diáspora na arquitetura, influências e inter-relações africanas na arquitetura brasileira, a população negra africana e da diáspora no desenvolvimento tecnológico, análise da participação de pretos e pardos na ciência e tecnologia, análise e perfil de alunas negras ingressadas entre os anos 16 e 2018 da UFPR, esse é no contexto da arquitetura, a contribuição da população negra no desenvolvimento tecnológico, inserção de negras e negros no ensino superior e mulheres negras pesquisadoras na área de ciências e tecnologias atuantes em instituições de ensino superior e de pesquisa. A escolha dos temas, ele vai muito do que o bolsista prefere. O NUPRA, ele vai muito em relação a isso, sobre o que o orientador consegue ajudar e o que o aluno se sente mais acolhido a pesquisar. Eu falo muito, eu estudo sobre a inserção dos negros e negras no ensino superior,
tanto com o NUPRA, quanto com o CEPOP, com o Centro de Pesquisa de Opinião Política, que é das humanas. Eu, de engenharia mecânica, consegui estar inserida neste local, porque eu me sinto profundamente ligada a isso pelo meu ano de ingresso, como o professor Paulo Vinícius explicou novamente, que no meu ano não se tinha se tinha um número muito menor de negros entrando, e daí essa percepção, essa quebra dessa percepção de quantos entraram a partir do momento que começou a ser aplicada também na primeira fase, eu acho que isso eu comecei a querer analisar isso e mostrar o que estava acontecendo, e daí comecei a fazer uma pesquisa em análise dos tipos de cotas raciais aplicadas na UFPR. Eu trouxe também aqui, sobre o meu desenvolvimento com o NUPRA, a minha pesquisa, um pouco sobre a minha pesquisa atual. Só que daí eu queria ver com a Judite e o professor Paulo, se eles preferem que eu fale isso agora ou mais tarde. Professor Paulo. Eu prefiro que você fale agora, que daí eu aproveito os dados para continuar. Ó, falando sobre minha pesquisa atual, eu comecei fazendo a modelagem para facilitar a análise dos dados de vestibular que a gente recebia. Os dados que hoje eu possuo para análise já modelados. Entre os anos 2004 e 2020, a gente tem os dados de processo seletivo, que são os dados de desempenho da primeira e segunda fase. Opa, eu acho que eu coloquei errado. Tá. Eu mudei, mas enfim, que são os dados de ano, curso, modalidade de concorrência, sexo e data de nascimento, e daí os dados de desempenho, que é o desempenho da primeira e segunda fase, status da primeira e segunda fase, a descrição da primeira e segunda fase, o status final e a descrição final. Se foi aprovado, se não foi aprovado, se foi aprovado, mas não foi assinar a lista no primeiro momento. Daí a gente também tem todas as respostas dos alunos que entraram pelo vestibular formal da UFPR, porque a gente também não tem os dados do vestibular indígena, infelizmente, ainda, né? E daí a gente também tem as respostas de questionário socioeconômico, que ajuda muito em relação a qualquer análise de perfil. A gente tem também os dados de desempenho, daí os dados de desempenho a gente tem de 2005 a 2014, onde a gente tem o período de ingresso, se entrou em primeiro ou segundo semestre, a forma de ingresso, se é vestibular formal, se é Enem, se é vestibular indígena, se é transferência de curso, esse tipo de coisa. Aí tem o ano de evasão, em que ano que ele saiu da universidade, daquele curso da universidade, em que período ele saiu, primeiro ou segundo semestre, e qual que foi a forma de evasão. Se ele saiu por formatura, se ele saiu por abandono, se ele saiu por desistência de curso, se ele saiu por troca de curso, por equivalência, tudo isso a gente tem nessa forma de evasão. Aí também temos o número de períodos e essa proporção aqui, que é uma proporção em relação às matérias que ele fez e as matérias que ele foi aprovado. A gente vê sobre a reprovação. Aí nós também temos disponível dados oriundos a bolsas, que daí se o aluno entre 2004 e 2014, porque a gente não fez ainda a modelagem dos dados de 2014 a 2019, mas se os alunos que ingressaram lá em 2005 a 2014 tiveram bolsas, quantas bolsas, se foi PET, se foi de licenciatura, se foi de monitoria, se foi bolsa se foi auxílio, a gente consegue ter isso também. Aí, deixa eu colocar aqui, aí eu trouxe, sobre essa pesquisa, a gente está desenvolvendo
algumas coisas legais, assim. E nisso a gente fez uma análise de perfil do cotista, que é uma coisa que eu estou desenvolvendo junto com a Cláudia, que é uma aluna do jornalismo. E aqui, ó, a gente pegou de uma base dessa forma. Da base a gente fez algumas planilhas eu fiz algumas planilhas para análise, e daí gerou essas planilhas não, esses gráficos para a gente conseguir ver, sabe? Contagem de alunos por cor, quantos alunos tem por sexo, a divisão, 49% dos alunos que ingressaram durante todo esse período são homens e a maioria mulher. Aí eu tenho a contagem da concorrência, aí tem também, cadê? Tem por que escolheu o curso. Não estou conseguindo mudar, meu computador está querendo travar agora, só porque eu estou falando com vocês. Ó, tem aqui, a gente fez uma análise também dos alunos, de tipo, como que o aluno cotista precisa, se ele precisa trabalhar, se ele não precisa trabalhar durante o curso, de onde que ele vem, e daí nisso, e daí que a renda dos pais. Nisso, deixa eu até parar de compartilhar aqui, porque eu tenho bastante dado, e daí não dá para apresentar tudo isso aqui, então eu preparei só sobre o perfil dos alunos. A gente consegue analisar que o aluno cotista racial, ele, no geral, ele precisa trabalhar durante o curso obrigatoriamente, ele ingressa tardiamente em relação aos cotistas de renda ou escola pública, né, brancos, porque a média de ingresso é 22 a 23 anos de alunos cotistas raciais. Isso, eu sou um exemplo disso, eu entrei no curso com 23 anos, no ano que eu completei 23 anos. A gente vê pais, no geral, sem graduação, ou então, na maioria das vezes, sem completar o próprio ensino médio, o ensino fundamental. E daí a gente consegue traçar um perfil e colocar em paralelo com os alunos de ampla concorrência, que às vezes consegue um maior sucesso em se formar com menor tempo, porque não precisou trabalhar durante o curso, ou já teve uma estrutura familiar, e a gente consegue fazer esse paralelo com os dados socioeconômicos dele para fazer esse tipo de análise. E também a gente tem uma análise só que ele ainda não está pronta, eu estou terminando ainda de escrever sobre isso, sobre a análise da evasão dos alunos, que, infelizmente, em relação às cotas raciais, a gente tem, as análises preliminares, eles mostram que a gente tem uma evasão um pouco maior, não tão significativamente maior, mas um pouco maior, e que o uso das bolsas faz com que o aluno evase menos. Então, para um segundo momento, a tentativa minha com o meu orientador é que a gente tente, talvez, precificar isso para dizer o quanto investir num aluno em relação a conseguir ele se manter financeiramente dentro da universidade geraria um não abandono do curso e não perder aquele valor que foi investido dentro desse aluno, porque se um aluno entra num curso de 5 anos, cursa 4 e vai embora, são 4 anos de investimento público que não são usados. E eu acho que mais ou menos na minha pesquisa seria isso. Se vocês quiserem acrescentar ou fazerem alguma pergunta, eu estou aberta também. Obrigada, Carol. É incrível a pesquisa, e é incrível as articulações que foram feitas para ter estudantes negras e negros na UFPR e em todas as IFES do país, né? E junto com, eu estava pensando nas atividades que a Natália faz também, o professor Paulo Vinícius, que dentro da Constituição dos núcleos das ações afirmativas e de estar formando estudantes negros e negras, de como foram fomentadas também políticas
para a formação de professores de escolas públicas, para a população mais abrangente, para que esse conteúdo, né, para que essa formação de intelectuais negras e negros fosse um conhecimento disseminado de forma bastante intensa. E a Natália, né, como ela já comentou, desde 2013, ela tem trabalhado com políticas de formação, né, é a área de especialidade dela. E o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR também promoveu muitos cursos nessa temática. Eu queria que a Natália falasse um pouquinho dessa experiência de formação, que também inclui estudantes da UFPR, mas também estudantes, né, que se constitui dentro da universidade uma comunidade muito mais abrangente do que só de estudantes, né, especificamente da UFPR. Obrigada. Então, eu achei maravilhoso. Primeiro, eu quero parabenizar a Carol pela pesquisa, né? Uma pesquisa maravilhosa, assim. É um pouco do que eu estava buscando agora. Ter acesso aos dados é muito difícil, então eu tenho buscado agora tentar compilar os dados, não só sobre os cotistas, né, raciais e a população negra de uma forma mais abrangente do que só os cotistas, mas também para o público quilombola, para o público indígena, para o público migrante, para questões relacionadas a gênero. A gente tem feito um trabalho imenso nas páginas de tentar mapear essas populações, essas pessoas dentro da comunidade acadêmica da UFPR, que é imensa, e aí tentando também articular junto com o projeto para poder passar, tentar criar esses dados, porque a gente não tem esses dados hoje da população de servidores. Então, dentro dessa comunidade de servidores, a gente não sabe quantos são negros, quantos são especificamente deficientes. Assim, são vários dados que estão ali. Mas o dado pelo dado, ele não faz nada, né? A gente precisa pegar, coletar esses dados, que é a primeira fase, e depois analisar esses dados, e depois projetar políticas públicas, políticas afirmativas com esses dados. Então, a minha meta agora, nesse finalzinho de ano, eu abri vaga para alguns bolsistas PIBIs, e abri agora vaga para pesquisa, para outros bolsistas na CPA, junto com outros colegas dentro da CPA, para a gente conseguir força de trabalho de estudantes que queiram pesquisar e queiram analisar esses dados. Né? E esse trabalho seu, Carol, nossa, assim, fez o olho brilhar, sabe? Eu já fiquei pensando 1 milhão de coisas que dá para a gente fazer a partir do contato com essa pesquisa que já está pronta, né? Assim, já está feita. Sim, inclusive... analisados. Sim, inclusive esses dados eles podem ser disponibilizados, é só pedir, daí eu gero uma planilha um pouco menor, porque a gente tem 70 linhas de colunas de planilha, eu diminuo ela um pouco e consigo disponibilizar para outras pesquisas também. Eu já fiquei, e aí, como a gente falou, né, pensando nas formações, eu já fiquei pensando aqui um monte de formação que a Carol pode contribuir, o grupo do NUPRA pode contribuir, com o restante dos grupos dos bolsistas FEBIS, né, para a gente poder realmente fazer política, né, assim, a gente teve uma fase maravilhosa do NEAB, nessa parte de formação, e acho que é hora da gente conseguir entender um pouco mais sobre todo esse período, fazer uma análise crítica de todo esse período, de quanto a gente conseguiu formar. Eu tenho o trabalho da Gioconda, que foi orientada do Paulo, né, Paulo? Gioconda foi sua. E ela fez um pouco dessa análise das formações do NEAB, desse período de 2000, não sei se foi, Paulo, me recordo o ano, você lembra o ano certinho da pesquisa? Acho que ela fez de 2004 até 2016, ou 2017. Foi um recorte bem abrangente e a resposta, né, a conclusão é boa, assim, a gente tem tido uma boa adesão dos professores nas nossas formações, tem tido muita procura dos professores da educação básica para se formar, para poder ter conhecimento sobre as relações étnico-raciais, sobre as diferentes temáticas que envolvem as relações étnico-raciais, e também tem tido aplicação, né, não só pelos certificados que os professores têm vindo, mas principalmente motivados por alguma situação de racismo, de preconceito, de violência, que tem presenciado na sala de aula. Isso faz o professor vir buscar a formação, e depois ele devolve isso para a escola e para a comunidade dele, aplicando um plano de ação. Né? Então, esses últimos anos, eu tenho acompanhado diferentes tipos de formações, acompanhando vários professores da universidade que trabalham com isso, não só uma formação específica, né? Por último, agora, eu trabalhei com o professor Josafá na questão do bullying, no projeto Conviver. A gente teve quase 100 planos de ação projetados usando uma metodologia ativa, que foi o Design Thinking. Então, foi todo
toda produzida com o diálogo com a própria comunidade. Todos os planos de ações foram feitos com a comunidade envolvida, com a participação de estudantes, com a participação de professores, para poder minimizar as questões de violência dentro da escola, e aí perpassa as questões de racismo. Mas não só o racismo, né, mas as diferentes violências. E a adesão tem sido muito positiva, e a implementação dessas políticas afirmativas na educação básica, maximizado pelo nosso trabalho na universidade, tem sido muito positivo. A universidade tem trabalhado muito próximo da educação básica, e a educação básica ela tem retroalimentado muito as nossas políticas dentro da universidade. E agora, com um prazer imenso de estar fazendo essa formação para os bolsistas, para os estudantes, e pensando já em projetar esse curso, não só para bolsistas, né, no nosso público da CIPAD, mas pensando em abrir mesmo esse curso de políticas afirmativas, que é tão importante para que toda a comunidade acadêmica, professores, servidores, funcionários, alunos, não só os alunos negros, que às vezes se interessam pela questão racial, não só os alunos surdos, no caso, né, para as temáticas surdas, mas a gente realmente tem visto o interesse das diferentes comunidades com os diferentes temas que a gente tem abrangido no curso, né. Eu acho que é isso, assim, eu estou bem motivada para fazer outras ações formativas, e mais do que isso, né, produzir políticas afirmativas junto com essa comunidade que a gente tem, e junto com, tentando analisar e trazer, fazer esses dados que vocês coletaram, virarem políticos e serem devolvidos, né, para o nosso ambiente. Obrigada, Natália. O trabalho é incrível mesmo, tanto das políticas de formação, como o trabalho da Carol, do professor Paulo Vinícius. E eu vou fazer uma última pergunta para a Rosângela, mas eu gostaria de deixar o próximo bloco para uma conversa mais interativa entre nós, assim, que cada um pudesse estar perguntando para o outro o que gostaria de saber. O professor Paulo Vinícius, né, que já comentou que gostaria de ter maior... tem um interesse enorme também nos dados da Carol, e daí que vocês fizessem questões mais específicas em relação às pesquisas que estão em andamento. Eu deixo, né, o próximo bloco para vocês mesmos conversarem juntos, e eu quero perguntar para a Rosângela, esse curso de formação é um curso que a gente já vinha pensando aí desde o ano passado, já, da formação dos estudantes PIBIs, que, como as diferentes lives que nós apresentamos aqui, elas mostram, né, a área de gênero, de imigrantes e refugiados, indígena a gente não teve, mas a gente trabalha com a perspectiva indígena também, trabalha com quilombolas. Então, para pessoas com deficiência, com altas habilidades, enfim, é uma proposta bastante ampla de pessoas que são contempladas pelas bolsas da Fundação Araucária. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de estar, né, nessa articulação, né, no trabalho com as bolsas, no planejamento, participando, né, de um trabalho bastante extenso, né, da própria seleção de projetos de professores sobre, né, que se adequam às propostas de trabalho da CIPAD. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência nesse trabalho, o que for possível de falar também. Obrigada. Então, eu acho que primeiro, antes talvez de focar, né, nessa questão que a Judite comenta, eu gostaria de fazer apenas um comentário e acho que um informe, né, com uma questão que a Carol comentou em relação aos dados que não se tem em relação à entrada dos alunos indígenas na universidade. Né, nós temos sim, a CIPAD tem um núcleo, né, que trata das questões indígenas, que é o NUEI, desde 2008, antes de ser CIPAD, né, porque tem toda uma trajetória, que o NUEI era antes da Prograde, como era o NAPNE, o NEAB, né, nós tínhamos uma estrutura que era anterior. E, assim, a gente tem esse mapeamento, que são as servidoras que trabalham, né, com esse núcleo. E o que a gente acaba não tendo e que não se tem um controle e acaba às vezes não sabendo da entrada dos alunos indígenas é se eles entrarem pela via do processo seletivo nosso da universidade. Porque os alunos indígenas entram pelas duas vias, o vestibular específico deles e o vestibular do processo seletivo. Então, assim, a gente tem um mapeamento realizado, sim,
né, através dessa via. Então, assim, é só a nível de informe, né, que realmente tem. Eu não sei se a Carol quer comentar alguma coisa em relação a isso. Eu me expressei mal. Eu não tenho esses dados, então ele não está na minha base. Mas eu sei que esses dados existem e a gente já está trabalhando para tentar conseguir eles, juntar eles junto com a nossa base. Eu não tenho, por isso que eu ainda falei que ainda não tenho esses dados. Porém, eu sei que existem. Porém, eles ainda não estão juntos. Ah, ok. Não estão unificados. Porque daí, assim, porque daí nós temos, né, todo esse trabalho feito, como temos também pelo NAPNE com as pessoas com deficiência. Então, a gente também tem esse mapeamento realizado, né, todos os anos, isso vem desde também de 2008, que é quando ingressa, né, todo o trabalho dos núcleos numa única pró-reitoria, né, e a partir disso depois vai para uma coordenação única e 2017 nós somos CIPAD de superintendência, né, todos os núcleos em conjunto. A questão agora que a Judite comenta em relação, né, a todo um processo que eu acompanho dentro da CIPAD, que é em relação ao programa do PIBIS, da Fundação Araucária, né, que é o financiamento da Fundação Araucária, que é um processo de edital específico para alunos cotistas, né, então é um edital que a Fundação especificamente abre para os alunos cotistas e para voltado à pesquisa. Então ele tem parceria também junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e também da Extensão, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então ele contempla projetos tanto de extensão quanto de pesquisa. E eu acompanho todo esse processo desde a inscrição, que os professores fazem a inscrição de seus projetos, fazem a indicação de seus referidos bolsistas, né, e depois a gente faz todo o processo de seleção e aguardamos o retorno da Fundação Araucária com relação às bolsas. Tivemos um número expressivo de bolsas em 2017, né, tivemos uma sequência em 2018, né, uma pequena queda de corte de bolsas em 2019, e agora para 2020 também tivemos um corte de bolsas, não em função de inscrições e de projetos inscritos, mas em função de uma política da própria fundação e de outras universidades de também estarem no processo e eles terem que fazer uma redistribuição das bolsas. Então, em função também, esse ano nós tivemos uma redução das nossas bolsas, mas em função da nossa processo de pandemia e também nesse processo nos surpreendeu. Nós tivemos um número significativo de inscrições e de projetos bem maior do que no biênio passado, né? Então, mesmo com todo um contexto, né, nós tivemos um significado bastante expressivo desse processo. É algo, assim, que gosto muito de fazer, né, eu acho que, assim, é um trabalho que eu realizo com muito gosto, né, de estar realizando esse processo de seleção, de estar acompanhando esses professores e que são temáticas diversas, né, a gente tem uma gama de projetos com uma diversidade bastante expressiva, né, e também de nossos alunos, né, de estarem realizando um trabalho de bolsas, né, não só para suprir uma necessidade até financeira, mas eles fazem um trabalho de qualidade, porque depois, ao final sempre de cada processo, é realizado um relatório, né, então ao final de cada biênio, né, que a Bolsa PIBIS geralmente ela é de agosto de um ano até agosto ou setembro do ano seguinte, ela sempre contempla um período de 12 meses, né, e ao final sempre se tem um relatório. Então, assim, a gente faz todo um acompanhamento desses alunos através dos relatórios. Então, vê-se uma qualidade, né, deles e uma diversidade de várias áreas de cotistas, quilombolas, migrantes, pessoas com deficiência, os indígenas, negros e negras, né, então, assim, é uma diversidade que a gente consegue contemplar praticamente todas as áreas de cotas com esses
processos. E na finalização, então, esse ano, além da entrega, né, do relatório, nós estaremos também contemplando esse curso, né, junto, quem teve a participação do curso, a participação da entrega do relatório, e daí com a finalização de tudo, para que possamos encaminhar a certificação, ou total, né, ou parcial, conforme o que o aluno fez a sua participação, e também todo um contexto esse ano diferenciado, que vamos ter que fazer toda uma avaliação em relação ao processo de pandemia, né, que nós temos várias situações de vários coordenadores que nos passaram, né, de cada caso, é um caso agora que a gente tem tratado, e eu mesmo, na relação da pandemia, estou trabalhando no processo de home office, e a gente tem várias formas de estar em contato com esses coordenadores, né, tanto pelo WhatsApp, eles nos comunicam, tem o e-mail, às vezes até telefone, né, então assim, eles não estão sem comunicação, então todos têm um contato, e às vezes não fazem um contato comigo, fazem um contato com o professor Paulo, que é o coordenador, e a gente trabalha muito próximo, né, então assim, é uma satisfação, né, muito grande de ter aceitado o convite na época do professor Paulo de ter me convidado a trabalhar, né, no programa da Bolsa PIBIS, e estar nesse processo agora, desse curso, que foi também, assim, bastante produtivo. Eu acho que nós podemos ter isso como um piloto, e que possamos fazer esse uso, né, deste material todo, não só para o PIBIS, mas que possamos utilizar para outras formas de mostrar o trabalho que a CIPAD faz, né, porque é um trabalho grandioso, de muitos benefícios, e que a gente consegue atingir uma grande parcela da universidade, e a gente vê o envolvimento desses alunos, a satisfação deles estarem, e o comprometimento que esses orientadores têm com o programa, com a CIPAD, com os seus alunos e com a própria fundação, que é dando o retorno, né, de todo esse material que e depois, né, esse ano ainda não sabemos como será, mas qual é o retorno também que vai para a comunidade. A publicação, a apresentação, né, desse material na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que o ano passado tivemos o primeiro EDISP, que era o primeiro evento dos bolsistas, dos orientadores voltados ao PIBIS, né, e que esse ano teremos o segundo. Não sabemos ainda qual é a forma que ele será, se vai ser híbrida, se ele vai ser só publicação, ainda estamos aguardando novos encaminhamentos, né, de como fazer isso. Mas, enfim, esse é a satisfação que tenho de estar participando até o momento de todo esse processo do PIBIS, e assim, de participar do sucesso que isso se tem e que está tendo. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Realmente é um trabalho gigantesco. O EDISP do ano passado foi um sucesso, né, com um trabalho incrível, com a multiplicidade e a diversidade de pessoas e de projetos, detalhando, né, as diferentes possibilidades de se pensar interseccionalidade também, enfim, uma outra proposta incrível. E agora, nós temos cerca de 15 minutos aí para finalizar a live. Eu gostaria que vocês perguntassem o que vocês gostariam de conhecer mais um do outro, assim, porque eu fiquei também, como a Natália, muito interessada mais em pesquisas da Carol, mas o professor Paulo Vinícius, eu acho que ele pode conduzir agora um pouquinho, se não se importar, professor Paulo, de tomar a condução dos trabalhos agora. Bom, deixa eu fazer uma informação aqui sobre a pesquisa da Carol, onde que ela está inserida, e inclusive apresentar um dado aqui com um detalhe para falar um pouquinho das políticas de bolsa, que tem tudo a ver com o PIBIS aqui. Então, a Carol é orientando do professor Emerson Servi, que junto com a professora Cláudia e comigo compõe um grupo de análise dos dados das políticas afirmativas, e a gente vai colocar esse material num site de um observatório de direitos humanos e ações afirmativas que está sendo construído,
A ideia inicial era colocar o banco de dados inteiro, agora a gente já mudou de ideia, mas a gente vai colocar os informes da pesquisa, esses dados vão estar disponíveis no site, pesquisadores que quiserem, inclusive os microdados, a gente vai, mediante pedido de pesquisadores, tanto de dentro quanto de fora da universidade, dar o acesso aos dados para quem quiser trabalhar com mais detalhes, né? A professora Cláudia trabalha com as orientandas dela, principalmente com a questão do acesso, ela vai examinar com mais detalhe essa questão das bolsas, modalidade de bolsa, mas o Emerson fez uma tabulação que chama muita atenção. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, um gráfico que o Emerson preparou, sobre o impacto das bolsas nas formaturas. Então, vejam, aqui 2005 a 2014, ele fez uma regressão para o número de 40.178 estudantes. Vejam que na classificação geral... Oi? Tem um comando aqui embaixo do share screen que para eu poder disponibilizar, senão eu não vejo para disponibilizar. Já. Só um pouquinho. Já estava falando no gráfico achando que estava aparecendo para você. Não, ainda não, só um pouquinho. Aí. Isso. Então, esse gráfico aqui, 16,3, classificação geral positiva, a chance de formatura de um tempo para classificação geral. Aí a chance negativa para quem entrou para a escola pública naquele período e a chance um pouco mais baixa ainda para esses partes indígenas. Vejam, quem tem bolsa não muda completamente. E aqui nos outros gráficos a gente tem o impacto. E vejam que o impacto para esses partes indígenas é o maior. Muda de 19,2 para negativo. Isso quer dizer, não tivemos uma formatura menor do que o número de alunos que se formou, mas para os alunos preocupados indígenas que entraram pelas cotas e tiveram bolsa, foi muito positivo. Então, a partir desse dado, a gente tem buscado a ampliação das políticas de bolsa, mas a gente está num contexto muito desfavorável, né, em termos de políticas de financiamento. O programa PIBIS, eu estava revisando os dados, o programa PIBIS começou em 2007, Acho que deu um problema no... Travou. Pode pegar. Eu já estava achando que eu tinha caído de novo, igual na live. Não, está bem estável para você. Carol, quer comentar, então, esses dados, algumas das questões já formuladas também sobre... Sim, esses dados foi o que eu comentei no final, né, que os alunos com bolsa chegam à formatura muito mais do que os alunos sem bolsa, principalmente os alunos cotistas, por conta de precisar trabalhar e se manter no curso financeiramente também, porque muitos dos pais, pela nossa análise, muitos dos pais, não, dos alunos mesmo, eles precisam trabalhar durante o curso, porque não conseguiriam ter a ajuda dos pais nesses momentos. Eu não sei muito o que mais comentar, eu não sei a que ponto que o Paulo queria chegar, mas realmente a gente está num contexto muito desfavorável em relação às bolsas, porque a gente está tendo vários cortes em relação às bolsas e um desmonte da universidade em relação a tudo isso por conta do governo federal que a gente está tendo no momento. Então, eu acho que essa pesquisa ela vem com um impacto muito grande, porque quando a gente fala só de pesquisa que traz teoria, eles podem chegar e falar assim, eu não concordo, o que eu acho ridículo. Porém, quando você traz dados concretos, onde bolsa quer dizer economia de dinheiro público, eu acho que a gente consegue trazer uma produção relevante para esse meio. Professor Paulo. O professor voltou pelo celular. Professor Paulo voltou. Sim, caiu a luz aqui em casa. Nossa.
deu uma queda e voltou, aí, só que o computador apagou e teve que reinicializar. Enquanto eu estava reinicializando, agora caiu de vez. Bom, rapidamente, então. PIBIS começou em 2007, 2008. Nós tivemos um aumento gradativo do número de bolsas, chegamos a ter 300 bolsas na UFPR. Professor, eu tenho uma curiosidade que é saber como é que se constituiu esse convênio tão importante com a Fundação do Araucária, com o governo do Paraná. Se puder falar um pouquinho também. Tá. A articulação política, o então secretário de uma secretaria chamada SAI, no governo Requião, era o professor Nizam Pereira, que participou da discussão das cotas aqui na UFPR, é professor aposentado da UFPR, era professor na medicina, e participou da criação do NEAB, foi inclusive o primeiro coordenador do NEAB. O professor Nizam, junto com a professora, não vou me lembrar o nome dela, que era coordenadora, foi a reitora da UEL, que tinha aprovado as cotas na UEL. Quando tinha aprovado as cotas na UEL, ela estava como secretária de Ciência e Tecnologia. Eles criaram um programa. Depois a gente fez uma articulação e o programa passou a contemplar a pauta racial. O programa mudou na Fundação Araucária, ele deixou de ter cota racial escrito no edital, mas a gente mantém na UFPR. E, inclusive, esse ano, do ano passado para cá, nós passamos a priorizar, né, para a distribuição das bolsas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e surdos e surdas, em primeiro lugar, depois as cotas conforme as entradas. Cota racial abaixo de meio salário mínimo, depois cota racial, depois escola pública, e esse ano a gente chegou até o início da lista de escola pública abaixo de meio salário mínimo. Esse número de bolsas que foi crescente no início, depois ele estacionou em 1.000 bolsas, e a gente ficou com um número que vai descendo a cada ano, porque são as mesmas 1.000 bolsas há muito tempo, desde o início do governo Richa, e então isso quer dizer que o Estado não mantém o programa, mas não está investindo mais, mas a cada ano entram novas universidades. Então nós tivemos, durante os 2 últimos anos, 131 bolsas, a gente tinha antes 149, passou para 134, depois para 131, e esse ano 123. Então essa é a questão relacionada com o número de bolsas que é financiado pela Fundação Araucária. Então, a gente tinha medo, inclusive, que eles retirassem o programa, mas eles mantiveram o programa. Tem um programa que provavelmente passe para a CIPAD ano que vem, que é o programa do PIBIC-AF. O programa do PIBIC-AF tem um número pequeno de bolsas, também são 1.000 bolsas, mas aí não é só para o Paraná, é para o Brasil inteiro. Então, das 1.000 bolsas para o Brasil inteiro, a UFPR está entre as que mais tem bolsas do PIBIC-AF, mas esse mais tem bolsas, nós passamos de 23 para 27 bolsas no edital desse ano. Conseguimos aumentar o número de bolsas, mas é um número de bolsas relativamente pequeno, né? Se esse programa vier para a CIPAD na gestão ano que vem, a gente vai recompor um pouco o programa, mas de qualquer forma a gente tem uma demanda maior. Qual que é a demanda? É que a política afirmativa com bolsas para estudantes negros e negras e para estudantes público-alvo da CIPAD, ela se acentue nos diversos programas de bolsa, porque isso vai ter impacto muito forte na chance de sucesso desses estudantes. Esse é um desafio que a gente tem para frente, mesmo nesse quadro que a gente tem um endurecimento das políticas, dificuldade de financiamento, pautas da diversidade sendo desconsideradas, da gente conseguir manter e ampliar um pouco esses programas, né? Com o CNPq a gente está fazendo demanda, não é fácil, né? Mas como o CNPq mantém o programa PIBIC-AF, e esse é um programa que tem uma avaliação de resultados bastante positiva, eles não acabam com o programa. Esse ano o CNPq aumentou em 1.000 bolsas no total geral, né, do Brasil inteiro, o PIBIC. Então, a UFPR ganhou mais bolsas PIBIC porque
o governo federal aumentou o número de bolsas do PIBIC, mas o PIBIC-AF continua estacionado nas 1.000 bolsas há muitos anos. É um programa que precisaria crescer para a gente ter um atendimento melhor. E a outra questão é que a gente não tem um monitoramento sobre a ocupação das vagas do PIBIC-AF, né? Eu desconfio que o PIBIC-AF esteja sendo ocupado principalmente por estudantes cotistas de escola pública, mas não de corte de renda e não negros, né? Principalmente os brancos. E a ideia, vindo para a CIPAD, é que a gente mantenha aí na nossa prioridade, com aquela prioridade que foi no edital do PIBIS esse ano. E essa prioridade começou a participar de outros editais também. Quem viu o edital das bolsas de 100 anos ano passado, a gente sofreu algumas críticas por isso, né, de colocar pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, surdos e surdas como primeira prioridade do edital, mas o resultado foi muito bem avaliado. Na CIEP a gente teve uma participação desses estudantes que foi excelente, e na organização do nosso evento, né, do EDISP, essa participação foi maravilhosa, nos encheu de orgulho com a equipe que a gente constituiu de bolsistas 100 anos que trabalharam na primeira organização do EDISP. Infelizmente, com a pandemia, a gente não sabe como vai ser o EDISP, e nem tem data, mas a ideia é que a gente mantenha essas políticas voltadas para os grupos público-alvo da CIPAD e consiga, com algum recurso, ampliar a bolsa, porque isso é muito efetivo em termos de permanência e de conclusão de sucesso e de vinculação dos estudantes com a pesquisa. Obrigada, professor Paulo. Então, Natália e a Rosângela, elas têm algumas informações para passar para os cursistas do curso, e aí eu gostaria que vocês dessem essas informações, então, e já fossem dando as palavras finais, se despedindo dessa discussão aqui, desse debate. Ai, que vontade de ficar aqui um tempão, né? Escutando o Paulo, escutando a Ana, escutando a Rô, escutando você, escutando o Ademar. Delícia essa tarde. Eu estou bem feliz com o curso, acho que a gente está chegando com um número relativamente grande assim, de estudantes certificados, mas a gente vai dar mais um prazinho para eles terminarem, então a gente vai estender até o final da semana para quem não terminou as tarefas. Terminem as tarefas lá no nosso ambiente virtual. A gente teve a composição de 5 lives. Além das lives, a área indígena e a área quilombola, apesar de não ter tido live, teve vídeo. Então, tem vídeo lá na plataforma, tem material de estudo, tem as telas com os desafios. A gente teve 11 desafios, e cada desafio compõe a nota, bem como a presença. Então, quem não viu o curso, a live presencialmente, remotamente, né? Quem não estava aqui com a gente ao vivo, lá no ambiente fica a gravação, e só deles assistirem já fica marcado o checklist. E agora eu vou fazer a compilação de tudo isso, de todas as presenças, vou fechar as notas e vai ficar disponível a partir da outra semana o certificado na própria plataforma. Então, já está disponível a declaração, acredito que a maioria já pegou a declaração de matrícula. Do mesmo jeito que pegaram a declaração de matrícula, vai ficar também o certificado, porém, eu só vou liberar ele na outra semana, porque ainda vou fazer a compilação das presenças. Então, finalizem. Se você ainda não terminou, finaliza para não ficar sem o certificado. Acho que a presença de todo mundo foi muito rica, mas ainda tem gente devendo finalizar as tarefas. A última atividade é um fórum que o professor Paulo trouxe como proposta, a gente discutir a música da Bia Ferreira, que é Cota Não É Esmola. Eu acho que está muito gostosa essa atividade, que é escutar uma música e fazer uma reflexão sobre o título dela lá no fórum. Aproveitem para debater com os colegas, para poder tirar dúvidas, para poder conversar, para poder interagir nesse curso que foi tão assíncrono, né, mas a gente ainda teve alguns espaços ali para interação, para debate. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer toda a equipe. Eu acho que a gente teve uma equipe gigantesca, apesar de não sermos tantas assim, foi uma equipe que trabalhou muito. Aqui na mesa, né, eu já agradeço o professor Paulo, que fez esse convite para a gente criar esse curso, a Rosângela junto, a professora Laura, que não está aqui agora, a Ju, que fez toda essa parte operacional das lives, mas a gente também teve uma outra equipe, né, por trás, pessoal que trabalhou com a moderação, a mediação das alunas surdas, as bolsistas, a Najara e a
e a Jéssica, que trabalharam diariamente, a gente fez um plantão diário com as alunas surdas, e aí, graças a elas, a gente conseguiu atender as estudantes. Então, um agradecimento especial a essas meninas, estudantes do curso de Letras Libras, e toda a outra equipe que está por trás, né, da elaboração dos materiais, que eu não vou citar nome, senão vou esquecer, mas são os autores e autoras que escreveram os materiais. A gente teve 6 livros, né, e cada livro foi escrito a muitas mãos, então agradeço a cada um que contribuiu com indicação de material, que escreveu, que revisou, que fez a diagramação, a Bia e a Beatriz, né, que fez a arte da capa, dos slides, das telas, dos posts, enfim, gente, é muita gente que trabalhou para esse curso dar certo, e a gente fez com muito carinho para que vocês pudessem ter a melhor formação, e a gente espera revê-las e revê-los em breve em outras formações. Um grande abraço a cada um e cada uma que compartilhou um pouco desses quase 2 meses com a gente. Rô, com você. Então, eu acho que, complementando o que a Natália falou, eu acho que, assim, é um curso que foi feito a muitas mãos, né, e, com certeza, cada um tem a sua participação aqui, né, e cada um tem o seu pedacinho a ser agradecido. Então, é um curso que deu muito certo, né, acredito que ele vai poder ser aproveitado e a gente poder fazer ele e, né, talvez melhorar algumas coisas que precisam ser feitas ou revistas, complementadas, mas acho que parabéns para uma equipe como um todo, né, de todas as formas, de todas as categorias e formas de que foram auxiliadas. Acho que é só um reforço, né, com relação ao que a Natália já falou, que quem não terminou as suas atividades, que complemente para que possa ter a sua certificação do curso e a complementação da certificação para a bolsa como um todo do PIBIS. E aqueles que ainda não enviaram, né, os seus relatórios da bolsa, que nos enviem para o e-mail pibis@ufpr.br, né, que possam enviar para que também nós vamos fazer um mapeamento de quem participou do curso e a entrega do relatório para daí posterior a gente enviar a certificação, né. Vamos ainda verificar com a Natália se vai ser possível fazer aqui pela plataforma ou vamos enviar via e-mail, como já foi feito em anos anteriores, né. Então, isso tudo depois a gente encaminha também pelo AVA e pode encaminhar. Só agradecer a todos e todas, né, e uma boa tarde e obrigada pela participação. Obrigada, Rosângela, e eu espero que o professor Paulo Vinícius entre para se despedir, e eu vou passar a palavra para a Carol. Carol, para você fazer uma fala de despedida também e passar alguma informação que você queira deixar para a gente aqui. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite do professor Paulo de estar aqui presente. Eu sou aluna, eu estou participando ali do outro lado do curso, eu sou aluna que tem que terminar aí do curso e estar presente nessa live para poder somar sobre um assunto que eu pesquiso já há bastante tempo. Acho que foi incrível, então eu só tenho agradecimentos quanto a isso. Quanto a outras pesquisas, se a galera quiser, eu posso disponibilizar a minha apresentação sobre a minha pesquisa sobre as cotas também, o processo de cotas da UFPR, posso disponibilizar as apresentações, os dados. Sobre os dados da minha pesquisa, é só conversar com o professor Paulo Vinícius, que ele faz o pedido. Então, eu quero ajudar todo mundo nessa situação, não tenho mãos para analisar tudo, então me ajudem a analisar e só agradecimentos, vamos todos terminar aí o curso, entregar os relatórios, e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Carol. Professor Paulo Vinícius, nos ouve? Eu queria agradecer, né? Agradecer a Rosângela, a Aldemar, a Priscila, que teve também, acho que a chuva
né, não sei se é a chuva, mas ela também teve um problema de conexão. Agradecer a Priscila Aldemar, que tem estado conosco, né, muitas vezes aqui nessas lives. Agradecer muito a Natália, né, pela paciência também, enfim, por todo o investimento que tem feito no curso, pela Carol por ter podido ver, agradecer ao Paulo Vinícius, pelo excelente trabalho e por estar aqui conosco hoje também, agradecer a toda a equipe, a Beatriz, né, que é da comunicação, trabalha comigo, e tem feito um trabalho excepcional também, e é isso, pessoal. Qualquer informação que vocês queiram, enviem e-mail para o pibis@ufpr.br. Com o curso, vocês já estão em contato, né, na plataforma com a Natália. E se quiserem informações sobre a Carol, procurem o Nupra também, que fica lá no Centro Politécnico. Então, acho que são vários caminhos aí para estar em conexão. Tem o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que, enfim, a gente está no período de trabalho remoto, mas quando as atividades voltarem, vocês já sabem onde encontrar esses espaços. Eu acho que é isso, né? O professor Paulo Vinícius, infelizmente, está com um probleminha de conexão também, mas, né, já vamos encerrando. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada à equipe da CIPAD.